Olá, alunos do nono ano, eu sou a professora Júlia de Matemática, essa é a nossa aula de número 98. É a sexta parte do nosso estudo sobre razões trigonométricas, então se você não viu as aulas parte 1 até a parte 5, eu recomendo que você volte e assista. Aqui a gente está finalizando esse conteúdo já, então qualquer dúvida que surgir, provavelmente já está respondida nas aulas anteriores. Eu recomendo que você assista elas antes de ver a aula de hoje. Nosso objetivo hoje vai ser identificar e aplicar as razões trigonométricas para os ângulos de 45, 30 e 60 graus. Os materiais que você vai precisar vão ser o seu caderno, caneta, lápis, borracha e régua, certo? Então, razões trigonométricas dos ângulos de 45, 30 e 60 graus. A gente viu que os valores das razões seno, cosseno e tangente podem ser encontrados na tabela trigonométrica ou obtidos com uma calculadora científica. No entanto, os valores das razões seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 são facilmente calculados. Eles são razões trigonométricas que é fácil de calcular. E por isso vão ser as que a gente vai utilizar sem precisar consultar. A ideia é que vocês memorizem as razões trigonométricas para esses três ângulos, ok? Então, considerando o quadrado aqui com lado, o quadrado ABCD com lado de medida C, aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo ABC, a gente vai ter o quê? A gente vai ter AB, deixa eu pegar aqui, gente, foi mal, desenhar para vocês. Então, o quadrado ABCD, E aí ele pede para a gente considerar o triângulo ABC, ou seja, como se fosse aqui da diagonal desse quadrado, A diagonal a gente chama de D, e aqui o lado do meu quadrado eu chamo de L, ok? Então, no caso, aplicando Pitágoras para esse triângulo, a gente sabe que Pitágoras é lado ao quadrado mais lado ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, que no caso aqui é a diagonal ao quadrado. Então, a gente tem um lado mais outro lado ao quadrado, a gente fica com 2L ao quadrado igual a diagonal ao quadrado, que vai me resultar, então, como lado raiz de 2 igual a D, ou, no caso, diagonal igual a lado raiz de 2, certo? Então, a diagonal do meu quadrado vai medir lado, diagonal é igual a lado raiz de 2. Por que a gente está calculando isso? Porque a aplicação dessa ideia de lado raiz de 2 para a diagonal do meu quadrado se aplica para achar o ângulo de 45 graus. Porque no quadrado, o valor do ângulo aqui vai ser 45, Se a diagonal dele divide aqui esse ângulo de 90 graus em duas partes iguais, cada uma delas tem 45 graus. Então, destacando o triângulo ABC, a gente tem o quê? A gente vai ter os valores para o ângulo de 45 graus, certo? Então, observando o triângulo aqui, que é o triângulo que vem do meu quadrado, Então, eu tenho lado, observem, tá aqui em amarelo, os dois lados, e em verde eu tenho a minha diagonal, certo? Então, cada um deles vale L e a diagonal vale L raiz de 2. Então, se eu iniciar, por exemplo, com seno de 45. Seno de 45 me diz que é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, eu vou ter lado sobre lado raiz de 2. Simplificando esta fração, cortando um lado com o outro lado, eu vou ficar com 1 sobre raiz de 2. A gente sabe que eu não posso ter a raiz embaixo, ou seja, não posso ter a minha raiz no denominador. Vou multiplicar isso tudo por raiz de 2 sobre raiz de 2. Vou chegar, então, que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Vou até apagar esse meu desenho aqui, para vocês observarem aqui. Então, o primeiro resultado que a gente chegou é que seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2, certo? A gente tem, então, cosseno de 45, que vai seguir a mesma lógica, porque o cateto adjacente a 45 também vale L. A hipotenusa continua valendo lado raiz de 2. Simplificando os lados ali, eu fico com 1 sobre raiz de 2, faço a racionalização. Vou chegar também que cosseno de 45 graus vai ser também... Perdão, não sei porque eu escrevi 3 aqui, gente?
raiz de 2 sobre 2, ok? Por fim, a tangente de 45, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, lado sobre lado, vai me resultar em 1. Então, a tangente de 45, né, vale 1. Percebam que esses números são diferentes do que a gente tinha dos outros ângulos, né? Geralmente eram vários números com vírgula, 0,345. Então, eram números grandes, números decimais grandes, né? Aqui a gente tem, claro, né? Se eu transformar esse raiz de 2 sobre 2, eu tenho um número decimal, claro. Mas aqui a ideia é que eu consigo representar eles dessa forma mais simples. E é uma forma que a gente consegue lembrar, certo? Então, no caso, esses 3 ângulos que nós estamos vendo, né? Agora, primeiro aqui o de 45, vocês têm que entender que quando eles caírem em questões de vestibular, em questões provas, essas coisas assim, não vai ter lá para você consultar. Na aula da semana passada, no caso, na última aula, na parte 5 desse conteúdo, né? A gente viu que provavelmente quando você tiver uma questão, eles vão te dar os 3 valores, seno, cosseno e tangente daquele ângulo que tem ali na questão, né? Quando um desses ângulos for 30, 45 ou 60, eles não vão dar essa informação. Essa informação quem tem que saber é vocês. Por quê? Porque são as 3 razões trigonométricas que a gente mais utiliza. Então, vocês precisam saber elas de cabeça, ok? Então, olha só. Agora, a gente vai para as razões trigonométricas de 30. Então, a gente calculou já as de 45. Vamos para a próxima, que é a de 30 graus. Então, observe aqui o triângulo equilátero ABC com lado de medida L, certo? Então, qual que é a ideia aqui? Eu tenho que... Esse aqui é para ser um triângulo equilátero, então eu tenho os 3 lados iguais, beleza? A gente já aprendeu que a altura, né? Nesse caso aqui é AH, vai ser a altura do meu triângulo. E a altura dentro de um triângulo equilátero, ela mede o quê? Lado raiz de 3 sobre 2, certo? Nós já fizemos todos esses cálculos, toda a demonstração de onde que vem esse valor. Então, a altura de um triângulo equilátero é dada por lado raiz de 3 sobre 2. Aplicando isso no cálculo das razões trigonométricas, a gente vai ter esse triângulo aqui, certo? Se ele é um triângulo equilátero, a gente sabe que cada ângulo mede 60 graus. Eu estou usando metade do triângulo equilátero, então metade desse ângulo de 60 graus aqui de cima vai ser 30 graus. O cateto adjacente a esse ângulo de 30 graus vai ser lado raiz de 3 sobre 2. O cateto oposto a esse ângulo de 30 graus vai ser lado sobre 2, porque eu dividi esse triângulo na metade, certo? E, por fim, a hipotenusa vai valer somente L, que no caso é o lado, ok? Então, aplicando o seno de 30. Seno de 30 vai ser cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, L sobre 2 sobre L. A gente sabe que divisão de frações, né? Repete a primeira fração, L sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda seria L, o inverso dela, 1 sobre L. Multiplicando isso daqui, os L acabam se cortando e sobra somente 1/2. Então, a gente sabe que seno de 30, acabamos de encontrar, seno de 30 vale 1/2, ok? Cosseno de 30 agora. Eu vou ter cosseno de 30, cateto adjacente, L raiz de 3, sobre a hipotenusa, que é L. De novo, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Os lados se cortam, sobra somente raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2. E, por fim, a gente vai calcular, então, a tangente de 30. Observe só, tangente de 30 vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, L sobre 2 sobre L raiz de 3 sobre 2. E aí a gente entra na mesma regrinha. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui, de novo, eu vou ter simplificado, né? O L com o outro L, o 2 com o 2. Eu ficaria com 1 raiz de 3, né? 1 sobre raiz de 3.
Mas, novamente, a gente sabe que eu não posso ter raiz de 3 no denominador. Fazendo a racionalização, eu vou chegar em raiz de 3 sobre 3. Então, esse é o valor da tangente de 30, ok? Então, a tangente de 30 é este valor. Então, calculamos os 3 valores. Novamente, são 3 valores aqui que são simples de se encontrar, né? E a gente consegue chegar nesse resultado bem tranquilo. Agora, o de 60, a gente vai trabalhar novamente com o mesmo triângulo. Por quê? Porque o outro ângulo dele vale 60 graus, né? Se o de cima aqui era metade, esse aqui continua sendo 60 graus. Então, por isso que eu vou continuar utilizando o mesmo triângulo. E aí, vamos calcular, então. Perceba que aqui vai acontecer aquilo que a gente viu nas propriedades das aulas anteriores. Eu vou ter o seno de um sendo igual ao cosseno do outro. Olha só. Seno de 30 era raiz de 3 sobre 2. Seno de 30 era 1/2. Agora, cosseno de 60 vai ser 1/2. Certo? Porque os dois ângulos somados fecham 90 graus. Mesma coisa. Cosseno de 30 era raiz de 3 sobre 2. Aqui, seno de 30 vai ser raiz de 3 sobre 2. Observe. Seno de 60, então, o ângulo está aqui. Cateto oposto a esse ângulo é L raiz de 3 sobre 2, sobre a hipotenusa L. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Eu vou ficar com raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Aí eu vou calcular agora cosseno de 60. Cosseno de 60 vai ser cateto adjacente, no caso L sobre 2, sobre a hipotenusa L. Então fica L sobre 2 sobre L. Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Eu vou chegar então que cosseno de 60 é igual a 1/2. E por fim eu vou calcular então a tangente de 60. E aí eu vou ter o quê? Cateto oposto, lá é L raiz de 3 sobre 2, sobre cateto adjacente, que é L sobre 2. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Isso vai me resultar, então, em raiz de 3, certo? Ah, professora, mas é impossível decorar todos esses valores. Sim, parece impossível, mas existe aquele macetinho para vocês lembrarem de todos esses valores. Como que a gente faz? Então, a ideia é a seguinte. Vocês vão resumir não, mas vocês vão juntar todos esses valores num lugar só. Vamos montar uma tabelinha. Então, a gente vai ter os ângulos de 30, 45 e 60 graus. São sempre esses três, né? E aí, a gente vai ter seno, cosseno e tangente, certo? Como que eu preencho essa tabela? Da seguinte maneira: 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, tudo vai raiz, o que não for o 1. No caso, eu poderia botar a raiz no 1 também, mas não faz diferença, né? Raiz de 1 ou não. E aí eu tenho raiz de 3 sobre 3, me dá uma raiz de 3. Não é verdade isso, tá, gente? Raiz de 3 sobre 3 não me dá uma raiz de 3. Mas é um macetinho para você lembrar. Raiz de 3 sobre 3 me dá uma raiz de 3. Certo? Então, essa é a ideia. Você monta a tabela, você decora a musiquinha ali, faz a tabela. E aí, a partir da tabela, você consegue resolver os exercícios bem tranquilos, ok? Não é difícil, tá, gente? É um dos poucos momentos que vocês vão precisar, assim, decorar, digamos, né? Decorar ali cada um dos valores. Claro que, conforme vocês forem utilizando bastante nos exercícios, no final vocês já vão lembrar de cabeça, tá? Então, já vão lembrar bem fácil todos eles, tá bom? Não é difícil, prometo pra vocês. É só relembrar, tentar montar a tabelinha ali, utilizando ali a musiquinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, tudo vai raiz do que não for o 1, e raiz de 3 sobre 3 me dá uma raiz de 3. E aí você monta a tabela
com todos os valores, ó. Você tem a tabela igual a gente tem aqui desenhado, aqui no computador, certo? Claro que aqui ficou um pouquinho amontoado, mas dá para resolver e dá para lembrar de todos os valores que você precisa, ok? Espero que tenha ficado claro. A gente encerra aqui o nosso estudo sobre razões trigonométricas, tá? No caso, se você assistiu a aula de hoje e ficou com alguma dúvida, recomendo que você volte e assista desde a parte 1. A aula de hoje é a parte 6 do nosso estudo sobre razões trigonométricas, então você vê as partes anteriores aí para tirar as últimas dúvidas que ficaram sobre esse conteúdo, ok? Não esqueçam de fazer os exercícios, de consultar o conteúdo que vocês têm disponível. Eu vejo vocês na nossa próxima aula.